Vamos trabalhar de novo? Já errou. Mas essa aqui é... Aí eu comecei aqui nessa sessão aqui. Depois me mandaram aí para tecelagem, né? Para fiação. Ali em cima tinha uns pavilhões, aí tinha fiação, lá para cima tinha a tecelagem. Aqui, a tecelagem começou aqui, em cima. Depois da expedição, comecei a tirar notas, ser tratorista, tirar notas e fazer a escrita fiscal. O lançamento da ICM e IPI, né? No começo eu tirava nota tudo à mão. Não tinha máquina, nem para calculadora quando eu entrei, né? Aí depois eles foram comprando a máquina para somar, foram comprando a calculadorazinha e no fim depois a máquina de escrever também, né? No último eu já tirava as notas com a máquina, né? Era mais de 100 empregados no começo, mais de 100. Era bastante gente. Imagina a fiação ali, aqui, tecelagem para o lado de lá e aqui no acabamento. E estendiam as fazendas abertas para secar ali. O sol que secava o tempo. Não tinha secador naquela época. No nosso tempo a gente ia trabalhar de tamanquinho. Sabe aquele tamanco de colono? Assim. E eu estava de tamanco e tinha aquela potezinha lá embaixo. Quando eu cheguei lá, eu tropiquei, não sei, numa pedra, não sei o que foi. Caí no chão com a langa. E o seu Duílio veio lá, mas coitado, querido que ele foi, ele disse, mas vocês vão ver agora. Ela não poderia fazer essa força, ele disse, onde é que se viu? Ele ficou bravo. Mas depois, eu não me machuquei, não foi nada. E nós ia lá na tal de Rama, lá era uma armação de madeira, acima, meio alto, da largura da lã, né? E era tudo, tinha prego fincado para fora, assim, e a gente subia no banco e uma segurava e a outra batia eles faziam os batedores assim com retalho de lã, com meia estreitinha, e a gente batia para não se chocar, era outro martelo também não dava, né? Era com aquele lá. Mas quando tinha geada, que era frio, os tamancos, e ali tinha o banco com todo de madeira, né? A gente subia em cima da madeira, daquele banco lá, e quantas vezes que nós caímos de lá, porque resbalava, né? Eu passei por tudo ali dentro. Quando eu trabalhava no telefone, eu tinha que chamar as pessoas para atender o telefone. Dizia um momentinho e era um momento, eu saía correndo e chamava. Porque eu tinha um aparelho também para chamar nas sessões, mas às vezes as pessoas não estavam dentro da sessão para chamar. Então eu dizia, aqui ele não está, aqui não está. E ia chamando até conseguir.
na oficina, trabalhei também na mecânica, na carpintaria, só no escritório que não. Gostei muito de trabalhar porque foi um serviço bom que me ajudou muito. Eu aprendi bastante coisa. Até tirar nota eu tirava em casa com da minha família, né, que tinha uma oficina. Daí eu ajudava. Foi muito bom ter trabalhado ali e os colegas bem amigos, tudo, me ajudaram bastante. Aqui tem uma dupla, A Natalina era contadora e essa aqui era faturista. Faturista, né? Quando o Matheus Janella se instalou aqui, ele se preocupou com a queda d'água, que é onde teria água para produzir energia para a sua fábrica. Tá? Progrediu com o estabelecimento do lanifício, né? E quando eles cresceram tanto, por exemplo, que parte da energia, parte da iluminação do bairro de Santa Catarina era produzido no lanifício. A história da indústria têxtil no Brasil, e principalmente no sul do Brasil, ela começa com a história da imigração italiana. Na zona de colonização italiana no Rio Grande do Sul, nós vamos ter muitos italianos que vêm beneficiados pela política do Império. E essa política estimulava a vinda de uma mão de obra especializada que pudesse contribuir para o desenvolvimento econômico. Nós vamos ver então que a indústria têxtil ela entra nesse patamar, ela se enquadra dentro desses parâmetros. Os italianos que vão trabalhar na indústria têxtil, eles trazem uma experiência em antigos lanifícios italianos e com isso uma bagagem da arte de tecer e fiar. O lanifício Janella é um lanifício bastante importante, ele vai ter uma penetração no mercado forte, principalmente pelos produtos que ele faz, e ele vai se instalar fora um pouco do perímetro urbano central, principalmente se a gente olhava assim para o passado, na periferia de Caxias. E normalmente os lanifícios, a escolha do lugar tinha a ver com a proximidade da água. Nós vamos ver isso tanto em Galópolis quanto com a questão do Janella, né? Que tem que praticamente ficar perto de arroios, né? Ali o caso do Janella vai ser do Terra, né? E nesse sentido de poder fazer o uso para o benefício do próprio lanifício. É interessante notar que ao longo da história do lanifício, né, porque o Matheus Janella ele inicia o seu trabalho em Galópolis, no lanifício São Pedro, da família Galó, e depois que ele conhece a Ermelinda, que morava na Terceira Légua, e eles casam, eles vão para Caxias e compram a casa do Corsetti. Né? O antigo moinho Corsetti, é a casa matriz dos Corsettis, como eles chamavam assim, se transforma na moradia do Matheus e da Ermelinda Janella. Ah, sim. Ele falou em italiano gramatical. Eu compro o São Mateus, eu pago e boto lá em cima. Mas eu quero que ele tenha, que seja o seu Mateus, porque eu sou Mateus. Ele era tão vaidoso que ele disse assim, quem botou o São Mateus lá? Porque ele também era Mateus. Era vaidoso, né? Vou te contar. Caridosa. Ela dava tudo um pouco, os próprios empregados. Ela dizia, vocês querem comer uma uva? Vocês quando o apito da fábrica toca, vocês pegam um balainho, uma coisa, vão lá embaixo do quadrado, colher uva, ela dizia. Qual é o patrão que diz isso hoje? Ó,
né? O patrão disse, tu não mexe num cacho de uva, viu? Que aquilo lá é meu. Mas a minha mãe não. A minha mãe, ela tinha para todos. O que ela ajudava as pessoas, ajudava bastante mesmo, né? No sentido de ajudar a comunidade, o bairro todo praticamente cresceu muito em função da presença dela e da fábrica, pelo número de empregados que teve. A fábrica tinha um compromisso social muito interessante, porque os primeiros funcionários da fábrica, a maioria eram próprios parentes, né? A família foi se agregando, trazendo gente da colônia para trabalhar nesse ambiente industrial que se formava, e a fábrica sempre, nesse crescimento, foi agregando amigos de parentes, que acabavam vindo para Santa Catarina, comprando algum terreno ali próximo e se estabelecendo no local. Era uma tia exemplar mesmo, né? Qualquer coisa que a gente precisasse no escritório, a gente vinha aqui, ela já ajudava. Dona Ermelinda era uma pessoa muito receptiva, eu diria que ela era assim, muito respeitada por todo o bairro e muito ligada assim à comunidade e à igreja. Então eu tive oportunidade de entrar na casa da Dona Ermelinda diversas vezes, porque ela fazia, antes das festas de Santa Catarina, os trajes dos coroinhas. Ela costurava e sempre ela estava disposta a ajudar e colaborar, inclusive o seu Duílio, lembro durante as festas, ele estava sempre presente no pavilhão, contava casos, porque o seu Duílio era uma enciclopédia ambulante, ele tinha casos para contar sobre o mundo, sobre tudo ele sabia, porque ele era muito preparado. Então a gente sempre dizia que ele era uma enciclopédia ambulante. E ela tinha uma coisa característica dela. Ela tinha uma tacinha bonita e ela tomava uísque todas as noites, que o Dr. César dizia que fazia bem para o coração. Então eu aproveitava e tomava uísque com ela também. O dia do falecimento dela, a casa onde ela morava se transformou no local de féretro, enfim, o local do velório. A sala da casa teve que ser reforçada, pois o piso ameaçava cair devido ao quê? A um enorme grupo de pessoas que vinham visitá-la. Então, por 2 dias, ela faleceu no início do mês de junho, por 2 dias tivemos a visita de pessoas vindas de todos os locais do estado, de todas as camadas sociais, e isso é o que era o fato mais marcante pela questão justamente que ela era uma pessoa que naqueles dias a gente via o alcance, né, das obras que ela fazia em silêncio. Ela era uma pessoa muito caridosa. Então, não só, vamos dizer assim, o poder econômico vinha ali por interesses óbvios, né, interesses políticos, então vereadores, prefeito, governador, carros de último tipo da época, mas principalmente a quantidade de gente pobre que entrava na casa sem limite algum, sem segurança. Naquele tempo era uma outra ideia. As pessoas entravam, vinham, rezavam, né, numa alegria assim de poder estar ali homenageando uma pessoa que em algum momento das suas vidas lhe ajudava. Então, isso sim, para mim, foi marcante na questão de comprovar mesmo que a Ermelinda Gianella era uma pessoa muito atuante na sua comunidade. Aquele desvio onde se junta a saída da Mateus Gianella para descer na Casa de Pedra. Ali em cima tinha um prédio de tijolos, que era um armazém. Então ali se fazia a troca de muitas coisas. Gente que vinha da colônia, ali tinha produto industrializado, bolacha, biscoito, farinha. Era um ponto ali também avançado para a distribuição de coisas depois para o pessoal que entrava para a colônia. A fábrica também tinha uma distribuição de cestas de Natal, que era uma tradição em todo final do ano. Se distribuía cestas com várias guloseimas e várias coisas importantes, que naquele tempo, para um operário comprar não era algo assim comum.
mas que no final do ano os funcionários todos levavam a sua cesta. Se falar da família Janella, eu tenho lindas recordações, remotas, mas lindas, porque quando eu era jovem, eu convivia muito com a comunidade de Santa Catarina. Mas naquela época, na verdade eu não conhecia o Raul, depois fiquei sabendo que o Raul veio de Santa Catarina com 13 anos, que ele nasceu lá, e com 13 anos ele pensou em pedir serviço para Dona Ermelinda. Ele mesmo foi lá pessoalmente. Eu tinha aí 12, 13 anos por ali. Eu tinha a viúva o edifício de Mateus Janella, né? Fazia o cobertor, essas coisas, pano, tá. Então a Dona Ermelinda, que era a esposa do seu Mateus, ela comandava bem a pessoa enérgica. Então eu fui lá falar com ela, que ela me conhecia, meus pais, tudo, né? Eu não serviço para mim, eu quero trabalhar aqui e tal, assim. Ela me olhou assim, não vou te dar serviço, tu está aqui, vai estudar. Se tivesse começado a trabalhar lá, seria um terceirão até hoje. Isso em 1951, uma procissão noturna que, em homenagem a Nossa Senhora do Caravaggio, que era dia de Nossa Senhora do Caravaggio, em São Pellegrino. E durante a procissão, nos alto-falantes, anunciaram que a oficina deles estava queimando. E eles tinham pouca máquina, acho que era um torno, uma furadeira, sei lá o quê. E foi um susto muito grande. Mas aí, era ele e o irmão que tinham essa oficina. Os funcionários todos saíram da tecelagem de Janella, do benefício. E aí ficava livre a oficina para eles usarem. Então eles trabalhavam das 5 até meia-noite ou até mais tarde para fazer uns concertos de máquinas, que eles estavam meio especializados em concertos de máquinas. A garra, né, do Mateus Janella sempre no sonho de aumentar o tamanho da empresa. Ele viajava seguidamente não seria o termo, mas ele, para aquela época, ele viajava a cada 5, 6 anos para a Itália para comprar equipamentos, visitar fábricas de lá, entender o que estava acontecendo, porque uma característica interessante do Mateus Janella é que ele foi uma pessoa criada dentro de um lanifício na Itália. Na região de Crocemosso, que é uma área ao norte de Biella, já na montanha, existem muitos lanifícios, existiam na época mais. Existem até hoje lanifícios funcionando, como o Hermenegildo Zenha, como o Zana. Tem outros lanifícios que estão até hoje funcionando normalmente lá na Itália, e a gente acredita que, sem ter uma informação confirmada, nesses lanifícios ele deve ter recebido a sua instrução básica. Aí o Reno e o William eram os mais velhos, né? Eu, a Itália e eu, o José Pibia. E aí eles assumiram de fazer a fábrica aparecer, a fábrica subir, e tudo que tinha necessidade, né? Ele apareceu tudo. Se dedicavam de corpo e alma, a vida deles era o lanifício. Também tinha um outro lado, ele era um sujeito otimista, ele era um sujeito que, quando fazia suas vitórias, sei lá, renegociava um empréstimo, rolava a dívida, ia para frente, fazia uma venda grande, ele sabia comemorar. Então ele gostava de tomar o seu vinho, gostava de sair à noite, fazia alguma roda de amigos e outras coisas da época. E então ele gostava também de tocar a vitrola em casa, botava as tias viúvas para dançar. Enfim, era uma pessoa que agitava o ambiente, uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, que infelizmente, dado depois ao problema cardíaco que ele acometeu, ele foi realmente sendo... ele teve essa energia muito diminuída, até em função da própria guerra, da Segunda Guerra, que se assolou, de 37, e ele faleceu no meio da Segunda Guerra,
42, onde inclusive tem fatos, né, de perseguições que se faziam aos italianos e aos alemães por conta da lei do Getúlio Vargas, que era uma perseguição no sentido de se proibir a fala do italiano e do alemão. Isso a gente tem já vários livros documentando esse período triste aí, que infelizmente não se soube entender, o governo não soube respeitar, vamos dizer assim, essas pessoas, porque o vô Mateus morreu falando em italiano, ele nunca aprendeu a falar português. E ele falava um italiano com um pouco de sotaque francês, dado que ele era da região do Piemonte. Eu admirei e admiro até hoje toda essa família aqui. O que a gente lamentou é que o lanifício não esteja até hoje funcionando. Os acervos privados, eu acho que vale a pena destacar que na década de 80, o museu e o arquivo, quando o arquivo ainda se localizava atrás do Museu Municipal, eles trabalhavam muito em conjuntos e fizeram um projeto chamado Família e Cidade. E nesse projeto eles procuraram então essas famílias que faziam parte, que tinham uma relação muito forte com a cidade, principalmente o Janella, que teve uma empresa que manteve por muitos anos. Então eles desenvolveram esse projeto, as famílias doavam acervo e lá eram desenvolvidas exposições. Então quando as pessoas iam na sala de exposições do museu, se viam retratadas, elas se sentiam parte da história da cidade. Estamos fazendo esse documentário que trata toda a história da família, né, desde a vinda do Matteo Janella da Itália, até ele ter conhecido a Ermelinda, sua esposa, em Galópolis, e depois terem se mudado para Santa Catarina, o bairro Santa Catarina, e terem fundado o seu próprio lanifício. Os meus bisavós, Matteo e Ermelinda Janella, deixaram para a história do município um legado muito interessante. Eles saíram de Galópolis, meu bisavô, que era funcionário do lanifício São Pedro, funcionário do seu Hércules Galó, quando casou com a nona Ermelinda, se mudaram para o Arrabal de Santa Catarina, que hoje é o atual bairro Santa Catarina, e fundaram seu próprio lanifício. De inúmeras histórias que eles contam, que eu escutei da minha mãe, do meu avô, o legado maior que eu entendo que eles tenham deixado não só para o município, mas para a sociedade e para mim, para a formação do meu caráter, é a questão da honestidade, do fazer sempre bem e correto. E eu tenho certeza que quando Matteo Janella faleceu, a fibra da Ermelinda Janella, como de outras grandes mulheres de Caxias do Sul, fizeram que as grandes empresas de Caxias do Sul fossem vitoriosas pelas mulheres. O coração é grande, mas ele carrega dentro dele a vida da minha mãe, a vida que eu tive com o meu pai, que foi curta porque ele faleceu, e com todos os meus irmãos. Eu não cheguei, tenho netos, bisnetos, pode ser agora, mas eu quero todos a dar um abraço a eles todos, para me ajudarem a contar essa história e me ajudarem a poder viver ainda que eu estou já velha. Guerreiros. Eles foram guerreiros. Lutaram, viveram, morrendo, dando exemplo para todo mundo. Assim é que foi.